Olá, pessoal! Estamos de volta com a nossa série de estudos para aqueles que querem se tornar membros da Igreja Presbiteriana de Piraí. Estamos na unidade 6, chegamos na unidade 6, e nessa unidade nós vamos falar sobre o sistema presbiteriano. Bom, quando nós queremos nos tornar membros da igreja, nós temos que pensar que igreja é essa que nós nos tornamos membros. Há vários tipos de igrejas, tipos entre aspas, né? Ou há várias formas de se administrar uma igreja. E hoje nós queremos falar sobre o nosso sistema, o sistema presbiteriano. Nós temos vários tipos, como eu falei. O sistema episcopal, o sistema congregacional, o sistema presbiteriano. Bom, como se dão esses sistemas? O sistema episcopal, a administração é de um bispo superior. O bispo ele é eleito pelos seus pares, né? E ele supervisiona os trabalhos dos demais pastores, tá? E das igrejas. Nesse sistema se enquadra a igreja metodista, a igreja anglicana, a igreja católica, né? E algumas outras igrejas menores e com um sistema um pouco misto sobre isso. Por exemplo, a dita Igreja Universal, ela tem um bispo, né, que é o superior dela. Bom, o sistema congregacional. O sistema congregacional, ao invés de um bispo supervisionar todas as igrejas, no sistema congregacional, a igreja, a comunidade local, ela que administra a igreja. Então, acontecem as assembleias, e nessas assembleias, a própria igreja, os próprios membros, eles vão definir o que a igreja vai fazer. É sobre uma reforma, sobre o sistema de evangelismo, e etc, etc, e etc. Então, no sistema congregacional, a própria igreja, os membros da igreja, é quem fazem essa administração. Nessas igrejas, nós temos a igreja batista, a igreja congregacional e algumas outras igrejas que estão por aí. E nós temos tantas outras igrejas que não se encaixam no mesmo sistema, tá? Às vezes elas são um pouco congregacionais, um pouco episcopais, elas fazem uma mistura sobre isso, tá? Então, nós temos igrejas que o apóstolo é o chefe da igreja, nós temos a igreja que ela tem um dono e etc. Tá bom? Então, nós vimos esses dois primeiros sistemas. O sistema episcopal, que é regido por um bispo, e o sistema congregacional, que a própria igreja se administra. E nós temos o sistema presbiteriano. E no sistema presbiteriano, nós temos a igreja presbiteriana e as igrejas ditas reformadas. É interessante nós notarmos que aqui, igrejas reformadas não são igrejas da reforma, tá? Igreja da Reforma, nós temos a Igreja Luterana, nós temos a Igreja Reformada, logo depois a Igreja Presbiteriana, nós temos os Menonitas, e aí vai. Então, igrejas reformadas. Existe uma denominação que é a Igreja Reformada. Então, o sistema presbiteriano é usado pelas igrejas presbiterianas e reformadas. Nessas igrejas, a administração da igreja, ela recai sobre presbíteros. Os presbíteros são eleitos pela igreja e eles são, então, os representantes da igreja. No sistema presbiteriano, a igreja se reúne, ela elege presbíteros e esses presbíteros fazem a administração da igreja. Bom, quando a gente olhamos, né, para o sistema presbiteriano, o que caracteriza o sistema presbiteriano? Em primeiro lugar, queremos dizer que não é pelo fato da igreja ter presbíteros que ela venha a ser uma igreja presbiteriana, porque muitas igrejas, boa parte das igrejas, tem presbíteros, mas elas não têm um sistema presbiteriano, tá certo? O que caracteriza uma igreja como uma igreja presbiteriana, que é a nossa denominação, administrada por presbíteros, regentes e docentes, o que caracteriza a igreja presbiteriana é o seu sistema de governo e o seu sistema doutrinário, tá certo? Bom, dentro da igreja presbiteriana nós temos os presbíteros, que são eleitos pela igreja, aí os presbíteros se reúnem no conselho, esse conselho da igreja é que vai administrar a igreja, e aí nós temos os níveis superiores, que é o presbitério, o sínodo
e no nosso caso no Brasil, o Supremo Concílio, em alguns outros lugares, em outras igrejas presbiterianas ao redor do mundo, a Assembleia Geral. Bom, para a gente começar, é isso. O que são os sistemas de governo? Nós temos 3 sistemas principais de governo: o governo episcopal ou o sistema episcopal, que a administração da igreja é sobre o bispo; o sistema congregacional, onde a administração da igreja está na própria igreja, nos membros da igreja reunidos em assembleia; e nós temos o sistema presbiteriano, onde a administração da igreja recai sobre presbíteros que são eleitos pela igreja. Nós vamos continuar no assunto do sistema presbiteriano e da igreja presbiteriana no nosso próximo estudo. Espero você!